Até tipo sequestro, não sei se naquela época, acho que tinha, né? Sequestro, essas coisas. Uma coisa muito mais grave ainda é pegar a criança e escravizar, né? E aí, a partir dela, passa muito e muito tempo, às vezes não consegue mais se libertar. Minha primeira pergunta. O que te motivou a escrever sobre Jesus adolescente? Aí você agora virou o foco para mim, né? Que me motivou? É o seguinte, eu até quando entendi um pouco melhor essa passagem, eu acreditava que toda crise de adolescência era sinal de que aquela criança tinha vivido experiências ruins na sua família. O que é uma crise de adolescência? É quando os sinais de adolescência ficam muito intensos naquele garoto, naquela garota. E alguns desses sinais de adolescência são o afastamento dos pais. O adolescente se distancia dos pais e ele se enturma. São os principais sinais de que essa pessoa está vivendo a sua adolescência. Agora, quando isso é muito acentuado, aí a gente chama isso de crise. Porque, além de se afastar dos pais, a enturmação leva a um produto que é a identificação com o grupo. Então, você faz um grupo de amigos e vocês vestem igual, falam igual, cantam igual e acham que, por fazerem essas coisas tudo assim muito parecido, vocês são iguais. E é muito bom estar junto, a gente quer sempre estar em grupo com eles, viver essa experiência, mas há um excesso, e isso pode ser feito com tanta intensidade que nós chamamos isso de crise de adolescência. E eu acho que Jesus viveu uma crise de adolescência, porque ele saiu da companhia dos pais sem avisar e encontrou a turma dele. Eram os sacerdotes, aqueles que viviam no templo, que cuidavam das coisas religiosas. Então, quando eu vi isso, eu pensei assim, mas Jesus era um sujeito, era um espírito iluminado, e ele passou por uma crise de adolescência. Então, a crise de adolescência não é sinal que teve algum problema, algum trauma, mas é sinal de força, de coragem, de vontade de enfrentar o mundo. Então, ficou claro isso, que eu mudei a minha opinião sobre o adolescente porque eu vi que Jesus atravessou essa crise. E se ele atravessou, é porque tem coisa boa, né? Hoje eu já penso assim, depois de anos estudando o assunto e trabalhando com adolescentes, eu entendo que a crise de adolescência é uma demonstração de força, como eu já disse, de coragem, de enfrentar as situações, de enfrentar o mundo, mas o resultado depende de como esse adolescente lida, como ele resolve as suas coisas e como a família acompanha e como a família também, por seu lado, resolve a sua postura em relação a esse adolescente. Então, uma crise de adolescência não significa por si só uma coisa boa, mas depende de como os protagonistas, que são o garoto ou a garota e a sua família, lidam com a situação. Está claro para vocês? Sim. Querem fazer algum comentário sobre isso? Eu achei muito interessante no livro, principalmente a data, pode falar, que eu estou lendo, porque eu estou na pré-adolescência, quase para entrar na adolescência. E eu achei muito interessante saber disso antes de entrar. Uhum. E é por isso que eu convidei vocês para a gente fazer esse bate-papo aqui, porque a gente tem que preparar um pouco antes, né? Sim. Saber melhor, entender um pouco as coisas. Que nem quando você vai trabalhar, você faz a faculdade primeiro para saber o que você tem que fazer nesse exato trabalho. Exatamente, é isso aí. Tem alguma coisa que você achou interessante e talvez sirva para você em sua vida? Eu achei interessante sobre aquela parte, né, sobre a qual eu acabei de falar, de
saber antes de entrar na adolescência, e também que tinha algumas partes do capítulo que a gente leu que mencionavam sobre que algumas vezes a gente ia relutar sempre contra os nossos pais e tal, mas algumas vezes eles sempre estão certos. Na nossa mente a gente tá certo, só que a gente não tá, né? Eu acho que, tipo assim, a gente aprende um pouquinho pra identificar o que a gente tá sentindo também. Porque o adolescente, às vezes, ele passa por muitos pensamentos ao mesmo tempo. Eu acho que o livro serviu pra, tipo assim, pra gente, não é que identificar, pra gente saber, né, que todo mundo já passou por isso, essas coisas, e que nem eu disse lá no trabalho, da gente, faculdade pra gente se preparar. E que nem na Bíblia fala, nunca deixe de honrar seus pais. Vocês estão tocando em pontos muito importantes. Pegando de trás para frente, o que é honrar pai e mãe? Eu não sei. Do meu ponto de vista, é quando eu obedeço minha mãe. Algumas vezes, tipo assim, tem alguma briga, alguma coisa, e na minha mente eu tô certa, mas na verdade ela tá certa. Só que na minha mente é diferente. Só que do mesmo jeito eu vou obedecer ela, vou fazer o que ela tá pedindo. Eu acho que é tipo isso. No meu ponto de vista, eu diria que honrar pai e mãe é, como ele falou, obedecer. E tipo, como eu posso falar? Não ser ingrato. Porque os pais batalham tudo pra gente, né? O máximo que a gente pode fazer é agradecer. Na verdade, o mínimo que a gente pode fazer é agradecer, fazer as coisas que eles pedem. Tipo, é isso. Trabalho. E tem também, mais tarde, um pouco, né? Pode dizer assim, depois que vocês já formarem, estão trabalhando, ser pessoas que os pais se orgulhem de vocês. Né? Nunca fazer nada que deixe pai, a mãe, algum familiar mais próximo, um avô, né? Com vergonha, sabe? Nossa, que coisa feia, que coisa ruim que ele fez, que ela fez. É isso, honrar significa você ser uma pessoa digna perante os outros, perante a sua profissão, a sua comunidade. Nós estamos aprendendo juntos que a vida é uma sequência. Obedecer os pais nessa fase agora é uma obrigação, porque eles sabem muito mais, eles querem muito bem de vocês. Então, quando Jesus aceita o argumento da mãe e volta com eles para Nazaré, foi uma decisão importantíssima, porque vocês já imaginaram se Jesus desobedece e resolve ficar morando ali? Ele honrou a mãe dele, obedecendo ela. Ele podia se tornar um morador de rua, sem nada, sem formação nenhuma. Então ele foi, trabalhou, aprendeu a ser carpinteiro como pai, mas ele tinha muito mais bagagem espiritual e se transformou num líder, um profeta diferenciado e que levou ensinamento, uma doutrina tão importante, tão boa, que se espalhou por muitos países, pelo Ocidente quase todo. Então, se ele tivesse ficado lá no templo, desobedecendo, e é muito interessante isso, porque o que aconteceu anos mais tarde? Quais eram os adversários de Jesus quando ele assumiu a vida pública e passou a ser um pregador, um profeta? Eu acho que as pessoas de um nível, de uma classe mais poderosa. E os sacerdotistas, né? Pelo que eu entendi no livro e do que eu sei, foi assim. E essas pessoas faziam, o povo contavam várias coisas, de várias histórias, vários lados, para se virarem contra Jesus, né? Eu acho que foi assim. E fica claro para vocês, para você, Bianca, fica claro que essas pessoas, esses sacerdotes que fizeram esse jogo político contra Jesus, eram aqueles lá com quem ele se identificou aos 12 anos de idade? Eu diria que não, porque na mente do adolescente passa várias coisas. Eu acho que essa forma de sair para tentar resolver os seus problemas sozinhos não seja... Eu acho que ele não se viu nessas pessoas. Ele tentar cruzar um caminho diferente para tentar ir além do que um adolescente podia fazer.
Só que ele era um adolescente, imaturo, e não tinha o que ele fazer, né? Então, Então vem aí uma coisa interessante, que é, na adolescência, a gente idealiza as coisas. A gente imagina aquilo como sendo uma coisa maravilhosa, né? Mas tudo na vida, qualquer que seja a profissão, por exemplo, que você vai gostar muito, ela tem algumas dificuldades, tem alguns problemas. A nossa identificação com alguma coisa, como foi do garoto Jesus, com o templo, com os sacerdotes, depois eu entendo que inverteu completamente. Ele não obedecia a certas normas, não respeitava o sábado, fazia curas no sábado em qualquer lugar, entendeu? Então, esses que ele tinha identificado tanto na adolescência, se transformaram nos seus principais adversários e que foram atrás de conduzir o povo para condenar esse infrator que era como eles viam Jesus Cristo. Vocês querem comentar mais alguma coisa ou fazer alguma outra pergunta a partir do que nós estamos conversando aqui? Você acha, assim, que todas as adolescências são parecidas ou tem algumas que são diferentes? Tem adolescência muito diferente. Eu, quando dava aula no curso de medicina, eu dizia para os meus alunos que os estudantes de medicina se escondem da adolescência atrás dos livros. Raros médicos viveram uma crise de adolescência, porque eles têm sempre que estudar muito, tem muita prova, muito estágio. A minoria eram raros. Então, o que acontece é que alguns adolescentes, no caso do estudante de medicina, uma boa parte, não vivem a adolescência, não passam por uma crise de adolescência. Ela vai aparecer alguns anos mais tarde. É o segundo capítulo do livro. ou talvez vai ser de uma crise de adolescente, de uma crise de adulto. É o que eu chamei de crise de adolescência tardia, também chamada de crise temporã. É fora de época. Então, você vê o cara com 40 anos, por exemplo, 45, ou até mais, ele deixa o cabelo crescer, compra uma moto, vai andar com a turma e esquece das suas obrigações, das suas responsabilidades. É um sujeito que vai vivenciar agora a crise que ele recusou na sua adolescência. Eu acho que, tipo assim, do ponto da gente fugir, eu acho que depende muito. Porque eu acho que tudo tem seu extremo e tudo tem negócio. Tipo, sair de vez em quando com os amigos, tipo, nos finais de semana, acho que, tipo assim, não tem problema. Mas agora, sair todo dia, tem essas coisas, querer todo dia festa, fazer as obrigações que nem você disse, né? Situação. Aqui eu acho que sim, eles tinham que se divertir um pouco. Tipo, não é que seja tarde pra isso. Nunca é tarde pra gente ser feliz. Sim. Então, um adulto já tem família, trabalha, tem filhos. O tempo da pessoa livre, fora das suas obrigações, é muito pouco. Se todo final de semana ele vai sair para ficar com os amigos, ele está tirando um tempo precioso dos filhos, do marido ou da esposa, para atender a uma necessidade apenas sua. Mas, tipo assim, se ele conseguir fazer umas coisas ao mesmo tipo, conseguir sair com a família e com os filhos dos amigos dele. Aí já é outra coisa. Aí ele não está atendendo só a sua necessidade, só... Não, então, o que eu quis dizer, eu não tô falando todo final de semana ele sair só com os amigos. Tipo, uma vez em cada mês, sabe? Só pra aproveitar com os amigos, né? Com o marido também, com o marido, com os amigos. O ideal é que ele leve os filhos, né, e a companheira ou o companheiro, né, a esposa ou o marido, para essa atividade também. Mas nem sempre dá certo, porque às vezes é uma atividade que os filhos não se interessam ainda, né? Então, também querem uma só deles, né, também. É difícil conciliar as coisas. Aí você deu a solução. Eu acho que de vez em quando fazer isso com amigos, ok, mas fazer isso todo final de semana, deixar a família, isso, sim, e gasta um tempo no seu deslocamento, mais um tempo na execução daquilo. Depois, conversar com os amigos sobre como foi, fazer a avaliação. Isso leva 3, 4 horas. Nosso tempo livre é muito pouco para a gente tirar
né, excluir a família disso com frequência. De vez em quando, sim, eu concordo com você, viu, Bianca? Sim. Tá? Eu quero agradecer muito, de coração, a presença de vocês, a participação, o recado que vocês deram, e as crianças, os adolescentes precisam conhecer um pouco mais sobre esse período que todo mundo vai passar, e foi muito legal. Gostei muito de ter vocês aqui. Eu quero deixar, além desse agradecimento, deixar um beijo muito carinhoso para vocês, tá bom? A gente que agradece pelo convite, Gilberto. Um outro beijo. Sim, obrigada. Tchau. Tchau.